A China é um continente em si, continente incompreendido da história milenar que está a caminho torne-se o primeiro poder. Economia global, mas tempos atrás, décadas, foi um país rural que muitos no Ocidente viram isso como uma pobre nação do terceiro mundo. Se tiver escrito muito sobre Mao Zedong, mas não tanto sobre o homem. No meio desses dois estava o instrumento preferido para a China alcançar essa transformação vertiginosa. Falamos sobre compras na toca, talvez o estadista mais eficaz do século XX entre aqueles que clamavam pela a ocidentalização da China e aqueles que eles aspiravam manter a sua tradição, e com o peso em cima da grande fome chinesa ele foi o arquiteto das reformas que eles terminaram a porcelana ancestral e a posicionado hoje no topo do capitalismo global. E ao contrário de lá, a União Soviética fez isso sem precisar perturbar o implacável mas estável sistema político desta nação gigantesco. Hoje vamos aprender sobre a vida. Reinaldo falando do Deng Xiaoping. Cario, esta é a nova enciclopédia e convido você a curtir, ativar o sino de notificação, deixe seus comentários e, acima de tudo, para nos apoiar em nosso padrão para que continuamos trazendo a você conteúdo de qualidade. Música. Deng Xiaoping nasceu com o nome de Deng She. Nasceu em 22 de agosto de 1904. Na província de Sichuan, a família de Eden fazia parte da aldeia Hakka, subgrupo étnico minoritário chinês diferenciado do grupo étnico Han. Maioria da China. O ano de nascimento da era imperial da China estava em seus últimos anos sob a dinastia Qing. A China viveu no que mais tarde foi chamado de século de humilhação, um período de fragmentação interna deste país com intervenções e derrotas da nação China versus potências ocidentais, como no caso das famosas guerras de ópio. Atormentado por influências estrangeiras e incapaz de ordem interna, a dinastia o rei é finalmente deposto em 1912 e a República da China é fundada. Um clamor que veio de nacionalistas comunistas e outros revolucionários. Pai de Eden, ele era um proprietário de terras que havia estudado na Universidade de Direito e Ciências as políticas de Chengdu, o sobrenome de sua mãe. Dan morreu cedo na vida de Eden, que tinha outros 6 irmãos. Deng iniciou os estudos ainda muito jovem e seu guardião mudaria seu nome para Deng Xisan em 1919, já com 15 anos. Me formei na escola da cidade de Chongqing naquele mesmo ano 80. Colegas viajaram de barco para a França para participar da movimento de trabalho diligente e estudo frugal, um programa de trabalho. Estudar no exterior pela primeira vez. O trabalho na França foi como instalador em uma siderúrgica noroeste de Paris, para onde se mudou em abril de 1921 naquele subúrbio de Paris. Conheci e comecei a me reunir com alguns líderes proeminentes e futuros da Partido Comunista Chinês e em junho de 1923, de acordo com a Liga da Juventude Comunista China na Europa. Mais tarde, em 1924, junta-se ao partido em ascensão China Comunista, e assim que chegou e se tornou um dos principais membros do ramo geral do referido partido na Europa há 2 anos. Depois disso ele se mudaria para o Sindicato Soviético para estudar na Universidade Sun Yat-sen de Moscou, Universidade Internacional Comunista, que funcionava como campo de concentração, treinamento para revolucionários chinês para o Partido Nacionalista, chamado descendo como o Fósforo. China Comunista, embora tivesse sido, fundou a República da China em 1912. 1916 o país se fragmenta mais do que já estava em territórios controlados por líderes militares. Durante a década de 1920 o governo central em Pequim dominou uma área muito pequena do território chinês, o que vale a pena dizer em um país principalmente agrícola. No final de 1927 Deng retorna à China e se junta ao exército Feng, um líder militar no nordeste da China que estava lutando contra outros líderes locais da região, onde o Partido Nacionalista foi liderado pelo respeitado Sun Yat-sen, que no início do século XX era um daqueles que estabeleceram a República da China, o Kuomintang. Durante por um tempo ele compartilhou visões com ele Partido Comunista Chinês, que foi fundado algum tempo depois. Porém, ele Sun Yat-sen, depois de viajar para Moscou e absorver a doutrina marxista, conclui que o comunismo não era o melhor caminho para uma China unificada. Morreria em 1925.
e o renomado chefe Chiang Kai levaria as rédeas do partido e a República Chiang Kai-shek iniciou uma campanha militar para unificar o país e acabar com os senhores da guerra enquanto Chiang Kai-shek tentaram controlar o norte do país no que foi chamado de Expedição do Norte. A festa nacionalista romperia relações com o Partido Comunista e ordenaria o que é chamado de expurgo de 12 de abril de 1927, onde ele foi capturado ou morto dezenas de milhares de comunistas. Isto fato catalisou o início da Guerra Civil Chinesa. Foi durante a Guerra Civil que compras que compensaram sua ausência. Altura com grande inteligência, astúcia silenciosa e mente fria começaram para subir no jogo e vencer. Liderança também era até agora, onde ele próprio começaria a se chamar e se apresentam como pessoas que fazem compras e não como eles. Deng lutou contra o exército do Partido Nacionalista em várias cidades e várias frentes da China. Primeiro, eles estabelecem a cidade de Wuhan, onde os comunistas tinham sua sede. Lá ele conhece Mao Zedong e outros líderes partidários proeminentes comunistas que mais tarde governariam o país. Chiang Kai-shek era superior em armas e nos homens e varreu grandes áreas do país após várias derrotas comunistas. Eles devem alcançar e fugir de Onishi para então apareça na cidade de Xangai. Em 1931, muitos dos seus detratores eles o acusam de ter desertado da batalha de uma forma covarde e ir para Xangai. Isso aconteceu durante a Revolução Cultural, mas veremos isso mais tarde. Xangai dividiria a cidade de Yansi. Lá eles se entrincheiraram comunistas sob Mao Zedong. Mao viu que a base da sua luta deveria ser sejam os camponeses, pelo que foi embora. Retórica marxista-leninista soviética da luta proletária urbana contra a burguesia de Chiang Kai decidiu atacar este último bastião dos comunistas em os Yankees, secados pelo maior exército poderoso da República da China. Os comunistas foram forçados a fugir e evacuar a cidade e assim começar o que é conhecido como a Grande Marcha. Cerca de 100 mil homens restantes Jiangxi e a marcha terminaram um ano depois, então, quando apenas entre 8 mil e 9 mil sobreviventes, entre eles centros comerciais, chegam à província do norte de Shanxi. Este evento foi extremamente importante porque garantiu a sobrevivência do Partido Comunista, fortaleceu a liderança de Mao, que assumiria a presidência do partido, e também transformou o Deng Xiaoping em uma figura proeminente entre seus camaradas. Depois de várias batalhas lideradas por nas compras, os comunistas colocam o norte do país sob seu comando. No entanto, a guerra civil teve que ser interrompida porque em 1937 os japoneses invadiram o país. Tanto a vinda quanto a partida comunistas chegam a um cessar-fogo. Ambos se concentram em derrotar o exército invasor durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi vista por seus amigos próximos como um veterano revolucionário altamente respeitado por sua lutar contra o Japão e pela sua liderança. Durante a longa marcha, finalmente os Estados Unidos e União combatem. A guerra soviética contra o Japão significou a saída dos japoneses do território chinês em 1945. Deng viajaria para Chongqing para negociar um armistício com Chiang Kai. Verifica-se embargo apesar da mediação soviético e americano. As negociações falharam e as hostilidades começaram novamente entre nacionalistas e comunistas, mas a invasão japonesa mudou a correlação de forças, desgastando os nacionalistas e permitindo que os comunistas. A oportunidade de reagrupar forças em o norte de Kuomintang foi estabelecido em a cidade de Nanquim e fez dela a capital da república, mas sua exércitos cansados de lutar, o Japão não tinha as forças necessárias para lutar contra os comunistas, que teve tempo de assumir áreas rurais aplicando técnicas guerrilha implacável, cortando as linhas de abastecimento de grandes cidades que estavam nas mãos de os nacionalistas. Depois de várias vitórias nas quais Deng desempenhou um papel chave, em 1 de outubro de 1949 proclamou a República Popular da China em Pequim sob Mao Zedong. No entanto, os territórios do sul ainda estavam nas mãos dos nacionalistas. Deveria estar encarregado da campanha Pacificação do Sul e aos poucos foi forçado a abandonar seu grandes cidades. O exército comunista, agora oficialmente chamado de Exército Popular de Libertação da China, reprimiu qualquer resistência nacionalista, forçando-a vindo para fugir para a ilha de Taiwan. Já está tão fora de questão com a vinda equação. A Guerra Civil Chinesa teve
terminou de deixar uma nova república em mãos dos comunistas chineses Mao Zedong. É assim que se impõe num país de 600 milhões de habitantes de pessoas e termina com um longo período de governos centrais fracos e fragmentação nacional. Música. Compras na toca após um curto período enquanto o prefeito Chongqing retorna a Pequim em 1952 para assumir os cargos de vice-primeiro-ministro e vice-presidente da a Comissão de Economia e Finanças da dentro do Partido Comunista. Havia uma debate entre aqueles que se recusaram a mudar abruptamente a cultura tradicional de o povo chinês e aqueles que consideraram necessário mudar as condições materiais modernizando o país para o estilo ocidental. Sempre foi apoiador da segunda ascensão de Deng Xiaoping. Já era rápido em 1955. Tornou-se parte do comitê membro permanente do Burô Político, ou seja, elite do poder da República Popular da China, porém Mao começa a ver isso como uma ameaça à sua figura e os desentendimentos entre eles começaram para emergir durante a crise econômica e o chamado processo do Grande Salto. Para a frente, durante os primeiros anos, o governo comunista chinês dependia fortemente do apoio econômico da União Soviética. Apesar da tensão relações, Mao estava preocupado com a enorme dívida que estava adquirindo com os soviéticos e o rápido abandono do campo pelos industrialização nas cidades de Mao decidiu que era hora da China avançar sozinho com um plano econômico que chamado de Grande Salto em frente. Consistiu na coletivização do campo através de comunas comunidades, economia autossustentável, limitação ou proibição da agricultura privada e também o plano é focada também na produção de aço, como na união das pequenas e médias empresas com grandes indústrias. Procurou uma transformação ordenada de a economia agrícola da China para uma industrial moderno, mas não deve ser negligenciado o campo que o plano econômico tinha. Resultados desastrosos de produção agrícola não foi como o esperado e o aço produzido pelas comunas era de péssima qualidade. Qualidade não poderia nem ser usada. Plano resultou em reduções significativas na produção de grãos no algodão, na produção de vegetais e vegetais em animais de fazenda. Aumento da inflação e escassez de bens essenciais seguido de uma assédio governamental, produtores que não cumpriram as cotas. A produção está toda em desordem, com outros fatores levaram à chamada Grande Fome Chinesa, caos econômico sem precedentes onde milhões de pessoas morreram de fome. A figura, dependendo das fontes, elas variam entre os 5 e os 5 milhões de chineses mortos. Esta grave crise provocou uma ruptura. O Partido Comunista começou a crescer. Críticas a Mao dentro do partido, especialmente de setores relacionados. Atenção que naquele momento era a mão Liu Cao que está certo, o principal rival de Mao Zedong, que promoveu a doação bem-vindo aos investimentos estrangeiros. Após a crise de 1962, Mao perdeu a confiança da liderança do partido e é forçado a renunciar à presidência do ele mesmo e à República. Entre 62 e 66. Começar a implementar pequenas reformas econômicas, porém, Mao continuou com a ofensivo. Embora tenha perdido sua posição como o chefe de Estado, ainda mantinha a lealdade das forças repressivas e da quadros mais jovens que o adoravam. Figura foi como Mao Zedong lançou o chamada Revolução Cultural, na qual a força de Mao perseguiu e acabou com as vidas de dezenas de milhares de acusados de serem direitistas, anti-revolucionários e traidores da Partido Comunista e em direção à figura de Mao dentro do partido. Numerosos os membros críticos do Mao também foram perseguidos entre si nas compras, que foi afastado de seus cargos e foi forçado a se mudar para a cidade de Yansi, onde trabalhou em uma oficina de tratores. Liu Shaoqi, por sua vez, que era presidente e aliado de Deng, foi preso em 1968 e morreria torturado. Na prisão, Mao retoma o poder, mas na verdade, Pin ainda era um homem de peso para a política do país, então pediria desculpas e ofereceria lealdade a Mao, que lhe permite retornar a Pequim e assim ele recupera suas posições políticas e, embora não tivesse a influência ou poder que ele tinha antes da Revolução Cultural, permaneceu como um dos figuras que estavam surgindo como sucessores de Mao. Mao, como Stalin, morre no poder em 1976 e deixa Juan como sucessor.
Um político fraco dentro do partido começa uma luta entre líderes maoístas e Deng Xiaoping, que novamente ele foi por sua vez destituído de seus cargos. A China foi cada vez mais influenciada por grupos econômicos ocidentais que viram na China um grande espaço de negócios, e eles clamaram pela sua abertura, como Fundação Rockefeller, que já tinha décadas aumentando sua presença em instituições científicas e financeiras. O fracasso do acadêmico chinês consolidar liderança e membros. A maioria dos críticos do Weifeng o viu como um figura estabilizadora que, de seu exílio voluntário em Cantão solicitado reintegrar a elite do partido, Deng retornaria a Pequim em 22 de julho 1977. Retorna ao governo recuperando os cargos de vice-primeiro-ministro, vice-presidente do Comitê Central, da vice-presidente do Burô Político, Comissão Militar e chefe do Estado-Maior do Exército de Libertação Popular. Consolidado novamente, seria o grande facilitador das reformas que mudaria a China para sempre. Embora a pessoa que formalmente detinha o cargo, principais cargos no partido e na República durante 1978 foi Johann Wolfenven, era o chefe de Estado de fato. Teve o apoio do Burô e do Forças Armadas e foi quem exerceu o poder diretamente. Uma vez lá, deveriam promover um plano econômico e político que olharia para o destino da China. Forme-la um plano macroeconômico com 4 objetivos claros, chamados 4 modernizações da agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. A primeira, as reformas foram direcionadas para a agricultura. Essa era a prioridade naquela época. Então 80% da população chinesa era rural. Começou a terminar com a coletivização maoísta e aplicou o chamado de sistema de responsabilidade no produção através de contratos familiares com renda baseada no desempenho. Isto é, as antigas comunas populares agora eles se tornaram lotes privados. Com camponeses pessoais ou objetivos, eles agora poderiam manter o que foi produzido e pagar uma parte apenas ao Estado. Esta medida aumentou a produção em níveis notáveis. Também aumentaram os padrões de vida de milhões de agricultores e estimulou a indústria rural. Em 1984 a produção de grãos tinha sido já aumentou por 56%. Outra das reformas mais importante foi a criação das zonas especial econômico para empresas estrangeiros que estariam isentos de muitas das regulamentações estaduais. Em estas zonas especiais são as empresas transnacionais poderiam estabelecer-se sob seus próprios regulamentos. Estou me mudando para o famoso MED na China, o que permitiu a transferência de várias indústrias e manufaturas americanos e o mundo para a China para o uso do trabalho barato, criando assim uma dinâmica econômica que foi denunciada por alguns como pseudo-escravistas para seus condições de trabalho. A verdade é que a implementação destas políticas causou o crescimento econômico da país em muitas áreas, mas acima de tudo em termos de produção tecnológica de bens e serviços e exportações. Este foi o maior exemplo da ideia proposta de Deng Xiaoping para a China, chamado um país, dois sistemas, e é importante mencionar que também influenciado por políticas controle de natalidade malthusiano no Ocidente. As compras estabelecem a famosa política do filho único, que tem resultado que no século XX e a China é enfrentando um sério problema de o envelhecimento demográfico. É impressionante que, apesar da abertura, shopping econômico não quis necessário aplicar uma abertura ao nível de estrutura política distinta da o que aconteceu na União Soviética. Sabia implementar todas essas reformas, liberalizar no campo econômico sem abrir novos espaços de poder e sem ocidentalizar o sistema político, sistema de partido único que permaneceu inalterado durante todos esses anos até hoje. Apesar do que foi estabelecido, chamados os 4 princípios fundamental: perseverança na caminho socialista, 2. Perseverança em a ditadura democrática popular, 3. Perseverança na direção de partido comunista, e 4. Perseverança do marxismo-leninismo e do pensamento de Mao Zedong, além de fortalecer a indústria agrícola rural e investimentos estrangeiros em reformas iniciais também concebidas para fortalecer indústria nas cidades. O governo central deu certas liberdades à empresa privada para operar e também descentralizou parcialmente o sistema preços fixados pelo governo. Neste causou o desaparecimento do racionamento da era maoísta, aumento da produção industrial. Empresas privadas começaram a crescer e
A isto se soma o setor de serviços começou a se expandir no país. Crescimento econômico da China condensapina também permitiu ao país ocupa um lugar muito mais proeminente no concerto internacional do Ocidente. Queria fazer negócios e investir no país após anos de isolamento. Os Estados Unidos agora reconhecem a República Popular da China e até mesmo Deng. Visita ao presidente Jimmy em Washington Carter e depois visita a sede de importantes empresas transnacionais naquele país, deixando claro o novo prioridades econômicas para o desenvolvimento comercial e tecnológico de China. Da mesma forma, esta posição de força permitiu-lhe negociar com o Reino Unido o retorno de Margaret Thatcher a Hong Kong e com Portugal o regresso de Macau sob a lógica de um país dois sistemas durante a década de 1980. Continuou a aprofundar a liberalização, declínio gradual e controlado da economia. Fiel ao seu estilo calculista, no entanto, este processo econômico não foi isento dos seus problemas. Até ao final dos anos 80 ocorreu um desequilíbrio macroeconômica com altas taxas de inflação que causou uma crise política com os protestos na praça desde 1989. O governo tem rápida e controlou violentamente os protestos com o exército está reprimindo e os milhares de mortes que ele supostamente deixou voltar representa um pequeno contratempo político e diplomata do governo. Os chineses, no entanto, controlavam a situação e continuou a aprofundar-se do crescimento econômico do país. Já para os anos 90, um velho fazendo compras havia oficialmente deixado seus cargos em o partido, embora ainda estivesse liderando sob as sombras contra outros rivais políticos que tentaram impedir a liberalização econômica de facto. Em 1992, a Bolsa de Valores de Xangai foi reaberta. Hoje é um dos mais importantes do mundo e Bolsa Shen durante isso década. Aqueles que o seguiram líderes. O fiel Adem aplicou uma rápida a privatização de empresas foi reduzida. Regulamentos estaduais para o investimento privado e internacional. A inflação diminuiu e a China aderiu à Organização Mundial do Comércio após a inspeção do Sul Deng Xiaoping. Ele se aposentou da vida pública e adoeceu com a doença de Parkinson na Guatemala. Morreria em 19 de fevereiro de 1997, aos 92 anos. Idade. Desde as reformas empreendidas por desestabilizando o crescimento econômico de a China tem sido rápida e sustentada. Economistas e organizações estimativas internacionais estimam crescimento. O crescimento do PIB da China foi de 9,5% ao ano desde o período de 1978, quando Deng assume o poder, até 2005. Desde a aplicação de o PIB da China foi reduzido pelas reformas multiplicado por 10. Estima-se que as medidas do referido pino foram tiradas do medidores de pobreza ocidentais. Entre 500 e 800 milhões de chineses também emergiu nostálgico da velha China de Mao e da China imperial, que não eles já reconhecem um povo chinês soberano, diferenciado do resto do Ocidente, e teve uma política orientada para recuperar símbolos e tradições antigas. O caso chinês é de interesse no mundo porque nega as formas de estilo democrático e parlamentar ocidental e próspero ao mesmo tempo economicamente, e mantém uma estabilidade política inquestionável por o caráter não democrático da sua. Não se fala de governo no Ocidente. O legado de 10 compras que com números anteriores poderiam ser classificados como um dos estadistas mais eficazes. No século XX, fala-se mais sobre Mao Zedong, quem foi o líder durante a guerra e que unificou a China mesmo depois de Xi Jinping, o atual presidente da China, que consolidou seu poder como nenhum outro líder e que colocou o país para competir de mãos dadas com os Estados Unidos na frentes diplomáticas e até econômicas. Tecnológica, por mais que seja hoje, seria impossível sem reformas e visão. Enciclopédia. Espero que tenham gostado este vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Canal, deixe seu comentário, me deem, gostaria de tocar o sino e nos seguirem.